A cada 2 meses, nós temos um culto que destaca uma congregação. Nós temos, salvo equívoco meu, pode ficar aqui, querido. Esse é o nosso missionário, Raj Carvalho, responsável pela frente do Santarém Novo. Nós temos 5 trabalhos. Nós temos um trabalho em Fátima, temos um trabalho no Tapanã, temos um trabalho em Júlia Cefé, temos um trabalho em Santarém Novo e um trabalho no Marajó, no Jubim. Correto? Estou olhando ali para a missionária Nayara Chan, que é douta, que sabe disso melhor do que ninguém. E aí, então, a gente está sempre trazendo aqui, porque essas pessoas que se congregam nesses lugares são membros desta igreja, só que eles se congregam lá. E, recentemente, quanto tempo, Raj, que a gente começou a trabalhar lá em Santarém Novo, aproximadamente? 2 anos e meio vai fazer. 2 anos e meio estamos trabalhando em Santarém Novo. Santarém Novo é uma pequena cidade que dista aproximadamente 1 hora de Salinas. 50 minutos de Salinas. Então, é uma comunidade bastante aprazível. A maioria de nós, ou muitos de nós, pelo menos, já estivemos lá. E o trabalho continua. Conosco, hoje à noite, o missionário responsável pela frente e a esposa, Paulinha Carvalho. Fica de pé, Paulinha. Servo missionária Paulinha. Ambos moram naquela localidade. O Raj, eu queria orar pelo Raj. Ele vai estar responsável por apresentar um pouquinho da obra para nós ali realizada e também compartilhar conosco a palavra do Senhor. Vamos orar por esse servo do Senhor. Pai, abençoa o teu filho, que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, Deus nosso e nosso Redentor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Raik. Para a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Muito bom estar mais uma vez aqui na Igreja Mãe nossa lá de Santarém Novo, que a gente fala lá com eles, conversa. Pela primeira vez a gente conseguiu trazê-los para o aniversário da igreja. Muitos não conheciam a sua própria igreja devido a gente iniciar o trabalho meio à pandemia e a essa dificuldade de estar presente em cultos festivos, deslocamento, mas graças a Deus a gente esteve aí no mês passado, em fevereiro, com 10 pessoas da congregação aqui, contando comigo e com minha esposa. Foi uma benção. Muito bom ver também alguns rostos conhecidos dos nossos irmãos aqui. E agora, apresentar um pouco, de forma rápida, tentar de forma rápida apresentar a vocês um pouquinho do que tem sido feito lá. Então, hoje... Olá, eu me chamo Marcela, eu sou cristã desde os meus 13 anos de idade. Eu cresci em Santarém Novo, a minha família toda é de Santarém Novo. E retornei para Santarém Novo tem 2 anos. Cheguei em Santarém Novo novamente em 2021, vim esporadicamente. E de fato em 2021 eu vim para trabalhar no município. Então naquele contexto de trabalho, eu não estava congregando em nenhum lugar. Eu, por conta de querer chegar na capital e somente descansar, eu estava fazendo coisas que já não eram para ser feita, estava tendo pensamentos que já não condiziam com a conduta bíblica, com a conduta cristã. E final do ano passado, meados de outubro, uma amiga, ela conversando com ela e falando da necessidade que eu estava sentindo, ela também sentindo, e disse assim: olha, vamos ali visitar a Batista. E veio o convite dessa minha amiga e nós fomos visitar a igreja. Chegando lá no culto, a gente foi muito bem recebido. Eu, meu esposo e a minha amiga, nós fomos muito bem recebidos. E conversamos um pouco ali de imediato com o irmão Raj, com a irmã Paula. Eles perguntaram se podiam nos visitar. E aí na mesma semana eles vieram nos visitar, junto com um missionário, seminarista, na verdade, da Palavra da Vida. E desde então,
desde aquele momento em que nós começamos a conviver com os irmãos da igreja, começamos a ter aulas, começamos a ter estudos da palavra, frequentar os cultos, estar em comunhão, a minha vida mudou completamente. A vontade também de ensinar o meu filho no caminho do Senhor era grande, então eu precisava estar em comunhão com o corpo de Cristo. Hoje eu já consigo ver o meu filho indo para a igreja, contente, conhecendo outras crianças que também estão começando a frequentar, o meu marido envolvido com as atividades do corpo de Cristo. Então, eu deixo aqui para vocês esse testemunho do quanto o trabalho de missionários tem impactado não só na minha vida, na vida da minha família, meu esposo, meu filho, mas da minha família aqui no modo geral. Então, que vocês estejam orando por nós, estejam orando pela igreja e para que o trabalho continue a crescer de uma maneira saudável no nosso município. Amém. Essa é a Marcela, ela disse o nome, né? Ela diz um pouco do que é o perfil de boa parte das pessoas que estão lá. Nosso projeto lá de plantação, nossa congregação batista, é praticamente a única igreja de linha mais tradicional e histórica dentro da cidade. Então, muitos vêm de outro lugar, ou muitos não se identificam com as igrejas que já tem lá, e também uma questão de poucas opções. A gente tem recebido muitos cristãos querendo se reconciliar, fazendo parte do corpo, ou querendo aprender mais do Senhor, e ali exercido um trabalho de pastoreio, também de desenvolvimento, apresentando também um pouco do que é as doutrinas batistas, e também a gente crescendo na fé para que a gente alcance cada vez mais pessoas na cidade. Então ela deu esse testemunho aí da modificação do impacto que é a pessoa estar longe do corpo para se reaproximar às mudanças de vida, de pensamento, de atitudes. E a gente só tem a glorificar a Deus por isso. Vamos em seguida falando aqui das nossas atividades regulares, né? Os cultos aos domingos, ali uma foto à noite. Às quartas-feiras a gente também tem momentos de oração, como aqui, né? A gente também, o culto infantil e também escola bíblica, a salinha, a gente tenta fazer a nossa estação criança lá, né? E a escola bíblica dominical, que não é na mesma área por causa do sol, né? De manhã a gente acaba indo para essa garagem aí, e essa é a classe dos adultos. Tem ali, além dessas atividades normais, as reuniões especiais que a gente também faz regularmente, programações especiais. As que mais se repetem são essas que a gente colocou aí, que são os cultos nos lares. Então, a gente vai na casa de alguns irmãos, quiser fazer um rodízio, reunião de homens, né? São poucos homens, mas estão aí parecendo uma banda, né? Como você pode ver. Reunião de mulheres, sempre batendo na gente. A gente vai chegar lá um dia, Deus quiser, uma maior frequência, e a MCM, né? E algumas estratégias missionárias, e alguns dados também. Aqui a gente tem um ginásio público na cidade, onde a gente consegue horário de forma gratuita e muito fácil. Então, algo semelhante à segunda esportiva, trazendo um pouco da palavra de Deus a essas pessoas, esses jovens, que muitos não são da igreja, jogando futsal em uma semana, vôlei na outra, porque só dá um horário, e a gente tá junto com eles aí. A outra, infelizmente, eu errei não ter uma foto, mas a gente conseguiu abertura para falar na escola de ensino médio lá, a escola Rosa Carrera. Abertura para palestras, a diretora, por ser cristã, abriu então, deu uma liberdade para a gente enorme de falar de Deus, da Bíblia, associado a palestras com conteúdo interessante para os jovens, coisa que eles vivem. Então, o bullying, a sexualidade, as redes sociais, o sentido da vida,
esse tipo de conteúdo com uma visão bíblica, com uma visão da palavra de Deus, tendo Cristo como solução. Até agora, a gente fez só o sentido da vida e teve o intervalinho aí das aulas, feira cultural, férias, e a gente está esperando voltar. Mas a gente conseguiu entrar, demos o primeiro tema às turmas, e glória a Deus por isso também. A gente já é uma resposta de oração, isso daí. Outra coisa também é os relacionamentos, né? Que a gente tem ali com a comunidade, costuma caminhar, tomar café, qualquer outra coisa assim, para tentar realmente se aproximar das pessoas, né? Atualmente, em torno de 20 pessoas frequentam regularmente a congregação. Falo de regularidade, né? A gente pode contar com essas 20 pessoas, fora aqueles que aparecem de vez em quando, né? Somando essas 20 pessoas, estão junto com eles aí, a gente e algumas crianças também. Aí soma tudo, 20 pessoas. E graças a Deus também, desculpe, é um número que aumentou um pouquinho nos meses para cá, que a gente estava aflito, né? E o Senhor enviou pessoas para a gente cuidar lá, né? Graças a Deus. Pode passar? Aqui, motivos e respostas de oração. Então, houve motivos de oração lá no ano passado e algumas respostas para vocês. A gente pode tratar aqui. Então, novas vidas têm sido alcançadas. Então, a Marcela, por exemplo, que fez esse vídeo, ela nem conhecia ela, nunca tinha visto ela quando eu vim ano passado. Então, já é uma família inteira ali que está conosco. Na abertura para o colégio e agora no ginásio, para a realização da segunda esportiva, nós temos contato com os jovens da cidade, que era um campo ali difícil de contato, que a gente tinha dificuldades, eles são mais fechados, e através do colégio dos esportes a gente consegue adentrar mais um pouco em contato com eles, né? E aí é uma resposta de oração também, porque foram estratégias que também não tinham naquele tempo. E a gente orou também por firmeza, e a gente tem a evasão muito, muito curta na igreja, né? A gente tem uma evasão baixa. Então, pessoas que estavam na época continuam ali em torno dos seus 90%, graças a Deus. E a gente vai tentar trabalhar na firmeza deles, né? Porque não esfriem, né? Não vão menos, não vão ali acabar de alguma forma esquecendo do que é mais importante, que é o Senhor nas nossas vidas, que é o aprender da palavra de Deus, que é o corpo de Cristo, e o que Cristo fez por nós. Agora vamos usar os motivos de oração, e a gente vai já orar junto nesse momento. A capacitação dos membros para dividir ou otimizar trabalhos. Então, se tinha 15 ou 10 pessoas, agora tem 20, aumenta também serviços, demandas, e a gente precisa também dividir algumas tarefas. Se Deus quiser, mandar pessoas capacitadas, por exemplo, né? Escola bíblica dominical, crianças de diferentes idades, é uma dificuldade. Então a gente vai orar para que pessoas se capacitem, nos ajudem, professores apareçam por lá, né? A renovação das nossas forças ali, o encorajamento dos missionários. Então a gente sempre pede a vocês para que a gente nos sustente, né? Nos sustente em oração, a gente não perca ali o foco e a gente continue a estar ali firme no Senhor. A salvação de pessoas, né? Sair das trevas para a luz. Temos aí pessoas que estamos mirando, e se Deus quiser, eles são salvos, eleitos do Senhor. Antes da fundação do mundo, a gente ora por isso, amém? E construção de um templo. Então, a gente tem 20 pessoas regulares, e vai outra pessoa, chamou um convidado, está começando a ficar apertado ali no pátio, mas
está em encaminhamento aí, questão de terreno, e logo, logo, se Deus quiser, estaremos na própria casa, no próprio templo, que além de conforto, facilita até mesmo visibilidade, visitas em geral. Então, esses são os motivos de oração. Vou pedir para o pastor Raik, então, orar junto com a gente por esses motivos. Raja, recentemente, uma membro desta igreja, Rosana Marques, foi transferida para um banco. Ela está lá com vocês, a Rosana? Ela cantava aqui, fazia vocal, né? Então, você ainda não conhece o trabalho, é bem-vindo. Em algum momento o pastor Paulo Marinho, vez por outra, faz projetos de viagem e tal, e é muito interessante você conhecer os trabalhos. Com relação ao terreno e tal, a gente tem conversado sobre isso, e desejamos erguer ali um pequeno templo para a glória de Deus. Vamos orar juntos por esse trabalho. Baixe sua cabeça. Pai, abençoa, Pai, coroa de êxito o trabalho do teu filho com a Paulinha ali naquela cidade. Levanta uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho, o evangelho de arrependimento, o evangelho de vida santa. Amém. Não o evangelho de prosperidade econômica apenas, mas o evangelho de prosperidade espiritual. Enche o teu filho, Raj, do teu Espírito Santo. Como é lindo o pé daquele que anuncia as boas novas do evangelho. Que resplandeça a tua luz naquela cidade, nós te pedimos. Em nome de Jesus, o povo apoiando diz: amém. Amém, obrigado, pastor. Bom, meus irmãos, agora a hora de compartilharmos juntos o Salmo 146. Peço aos irmãos que abram. São 10 versículos. É um salmo de louvor ao Senhor. Um compromisso de louvor feito pelo salmista, para assim o fazer por toda a sua vida. E vamos juntos ler ele inteiro, e depois vamos nos pontos desse salmo. Temos aqui 3 pontos importantes, que é a chamada dele para o louvor. Depois ele vai falar dos motivos, porque ele louva o Senhor, dos motivos do louvor a Deus, e um convite final, uma chamada final, que é geral. Primeiro ele fala do compromisso dele, depois ele faz a chamada geral. Vamos ler juntos o texto. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, e que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça com os oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Vamos orar mais uma vez. Senhor, que venha nos falar através deste salmo. Perdoa, tenha misericórdia de mim e de nós também, para que o Senhor venha governar este momento, Pai. No nome de Jesus. Amém. Perdão. Bom, salmos são hinos, poesias e orações. Um compilado
feito durante toda a história do povo hebreu. E é como se fosse uma espécie de inário ali de Israel. E os salmos sempre nos encantam as pessoas, até aqueles que por vezes mal leem a Bíblia ou não frequentam uma igreja, às vezes eles gostam dos salmos. Às vezes aquela Bíblia está aberta no Salmo 91, na casa de alguém, nunca leu, nunca nem mexeu a página, mas ela está lá em um salmo. O motivo, talvez, pela identificação nossa com os salmos, é que eles expressam, por vezes, todos os nossos estados emocionais. Então, se você pegar o livro de Salmos, você vai ver o salmista muito alegre, depois você vai ver o salmista muito frustrado, muito triste, angustiado, o salmista querendo louvar o Senhor, o salmista com medo. Então, todas as nuances dos sentimentos humanos, a gente acaba se identificando. E assim, a gente ora em salmos, faz orações, que são salmos muitas vezes, porque eles dizem o que nós não conseguimos dizer, e por isso desperta interesse em nós. Este aqui, especificamente, não fala dele mesmo, o autor não fala de si mesmo, e fala só do Senhor. É assim, os últimos 5 salmos, 146 até o 150, ele começa e termina com a chamada a louvar a Deus, o aleluia. Diz o doutor da igreja lá antigo, do 3º século, Atanásio de Alexandria, diz: a maior parte das escrituras fala a nós, os salmos falam por nós. É como se eu estivesse falando para Deus, enquanto boa parte das escrituras é Deus então falando para a gente. E esse fala por nós, através do falam por nós, a gente acaba também vendo que Deus também fala para a gente, através dessas poesias, desses hinos. E esse aqui tem esse aspecto especial, ele inicia a parte final do saltério, que todos eles vão começar e terminar com o louvor. E comentarista de Antigo Testamento, Derek Kidner, perdoe meu inglês, ele diz assim, sobre esta parte aqui, sobre esse salmo: assim, neste aspecto, como também em muitos outros, os salmos são uma miniatura da nossa história como um todo, que terminará com bênçãos e deleites sem fim. Amém? Então, aquela multidão de sentimentos durante todo o saltério, e aí ele vai terminar com bênçãos, deleites sem fim e louvores e honra ao Senhor. Assim terminará a nossa história, se você foi redimido pelo Senhor Jesus. Amém? Aqui nessa terra, uma bagunça, mas terminará com louvor eterno. Glória a Deus por isso. E a gente vai ler aqui os 2 primeiros versículos, vai rever os 2 primeiros versículos, que é a chamada ao louvor, que diz assim: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Temos 2 pontos nessa primeira chamada ao louvor. O primeiro é que ele faz um voto constante: louvarei ao Senhor durante a minha vida, ou em outras traduções, louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Louvar ao Senhor enquanto eu viver não é um estado constante, que não se reduz o momento de louvor. Aqui há 3, 4 músicas, que é muito bom a gente estar aqui também nesse momento, mas há um estilo, uma forma de vida. Afinal, ninguém é capaz de louvar, de cantar 24 horas. Você não está 24 horas cantando. Então, quando ele faz um compromisso de louvor enquanto vive ou durante a vida, ele fala de uma vida que expressa
o louvor ao Senhor? Louvor é a ideia de elogio. Então, o salmista vai agir como se ele quisesse elogiar ao Senhor com aquilo que ele faz, com aquilo que ele fala, através das suas amizades, através do seu trabalho, quando ele estiver praticando esporte, quando ele estiver tratando ali com a sua família, que é uma parte difícil de, às vezes, a gente louvar a Deus em todas as categorias, mas é uma conduta que louva a Deus, porque ele faz um compromisso de vida de louvor a Deus, constante. E isso se dá, então, através de comprometimento, através de uma forma mais profunda do que momentos arrepiantes, momentos de choro, momentos em que um louvor musical pode nos levar e pode nos tocar, mas o compromisso dele vai além deste toque, para um compromisso de louvar ao Senhor durante toda a sua vida, amém? Então, esse é o compromisso que ele faz e que nós também deveremos fazer. A gente não deixa de louvar, não sai daqui e acabou o louvor. O nosso louvor vai daqui para fora, para nossas casas, para as nossas vidas, amém? Outra coisa interessante aqui, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, dentro da chamada que ele vai chamar ao louvor, além dele dizer que é algo constante para a vida dele, ele vai dizer que louva a Deus também porque ele é um Deus pessoal. Ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor. Cantarei louvores ao Deus meu, ou meu Deus. E o grande problema, meus irmãos, da gente colocar mediadores, não é somente a idolatria, ou aquilo que a gente bate, e todo mundo sabe que nós não concordamos, a orações a outros santos, a homens, a mulheres, mas é a pessoalidade de Deus ali sendo sufocada. Eu preciso de alguém, e porque eu não me dirijo diretamente a Deus. Então, esse Deus pessoal, ele vai ficando cada vez mais distante. E seja ele mediador também, líderes, esses apóstolos modernos, como a gente vê muitas das vezes, só a oração do fulano é forte, e a gente enxerga aqui que os mediadores vão tirando a pessoalidade. Ele não é meu Deus mais, porque eu preciso de alguém para chegar até Ele. A única pessoa que você precisa para chegar até Ele é Jesus Cristo, amém? Que é já o próprio Deus, em essência. E ali você vê essa dificuldade, porque a personalidade de Deus vai se acabando e Ele vai se tornando mais distante. E algo distante não desperta nosso interesse. Então, você tem, hoje em dia tem internet, e tem sites de notícia para todo lado. Você acessa jornais de Portugal, por exemplo, que tem a mesma língua que a nossa, portuguesa. Os jornais da Angola, você quer ver as notícias que estão rolando por lá? Geralmente a gente não se interessa. Por quê? Porque está longe, eu não tenho a mínima ideia do que se passa lá, ou às vezes eu não conheço ninguém que está lá, logo eu não me interesso. Então, não vou me interessar por Deus, se Ele não é pessoal, se Ele está distante. É tanto que a gente tem, por exemplo, as homenagens, até no nosso calendário mesmo, aos santos, as festas, muito mais caracterizadas com os santos. Todo mundo vê, por exemplo, o Sírio aqui,
Lá na nossa cidade, em Santarém Novo, tem a festa do carimbó, que é o São Benedito. São 11 dias, nos 11 últimos dias do ano, eles estão lá dançando carimbó a madrugada inteira e soltando foguete às 5 horas da manhã. Meus irmãos, é duro. E aí, a figura lá do tal do São Benedito está lá a foto dele, a figura dele. Assim como a figura de Maria nas festas marianas. As festas cristãs que vão dizer respeito ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, a figura que está lá é o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. Não é a figura de Deus. Porque ele parece distante, eu sempre tenho que arrumar alguma coisa para colocar no lugar. Mas a chamada do salmista é que ele seja o nosso Deus, o meu Deus, amém? E que ele seja o seu e o meu Deus. Esse compromisso de louvor é feito porque ele é o nosso Deus pessoal, além de outros atributos. Como eu falei, esse salmo ele vai expressar quem é Deus, mais do que o próprio sentimento do salmista. E ele vai partir agora para os motivos do louvor. Então, a gente viu já a chamada ao louvor. Agora os motivos do louvor, versículos 3 e 4. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Saí-lhes o espírito e eles tornam pó nesse mesmo dia. Então o primeiro ponto é, há uma confiabilidade no Senhor mais do que em homens. Esse é um grande motivo para louvar ao Senhor, saber que Ele é muito maior do que as autoridades que a gente tem hoje. Não existe, irmãos, o projeto político, sistema econômico que vai salvar ou redimir o nosso mundo. A nossa opinião, que vivemos nessa terra, então temos opinião do que é certo, do que é errado. E a gente vai até onde não atrapalha a pregação do Evangelho. A gente vai até onde não fere os nossos princípios. O Senhor está muito acima das autoridades dos príncipes, das autoridades hoje, talvez dos políticos, dos poderosos, seja quem eles forem. Não há nada que saia da mente humana que vá nos trazer o conforto e a confiança maior do que o próprio Senhor, amém? Então, muitas das vezes a gente está ali se confundindo, mas a gente vê que no Senhor há a maior confiança, a soberania, e no Senhor está na mão dele o nosso destino. Então, muitas das vezes, uns ficam mais temerosos, outros são mais efusivos quanto a opiniões, outros podem colocar a confiança em coisas terrenas, saindo dessa parte de autoridades, que também foram fabricadas pelos homens. A sua confiança e toda a sua personalidade, sua identidade está na sua produção como profissional, seja ela acadêmica, seja ela lucro que você arrecada, seja a sua carreira, ou seja qualquer outra coisa, o poder, o Senhor está muito acima disso. Não confie nisso, porque isso logo, logo pode virar, se acabar. Infelizmente é assim. A gente acaba por, muitas das vezes, confiar nossa vida ou em outra pessoa, ou em algo que a gente faz. Aí aquela pessoa atrai a sua confiança, ou aquilo que você faz você não pode mais fazer. E tudo isso é um grande baque, uma grande tristeza. Mas o Senhor nos ajuda a levantar. Se assim, a gente está depositado em primeiro lugar a confiança nele, amém? Já diz o Salmo 2, né? Os reis da terra se levantam,
e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então, o Senhor zomba daqueles que estão lá querendo se rebelar ao Senhor. Aqueles que às vezes a gente fica com medo, o Senhor zomba deles. E é nesse Senhor que nós estamos depositando a nossa confiança. Amém? Outro motivo, a gente viu que ele é muito maior, muito mais confiável. Ele é muito acima das aspirações humanas. Outro motivo para louvá-lo é que aqui no 5 e no 6 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Ele é o nosso auxílio, nosso ajudador em algumas traduções, ou o nosso auxílio, ou a raiz da palavra em hebraico que é ezer, o auxiliador fiel. Uma característica muito importante que, devido às vezes a atribuir a mulheres, como Eva foi feita auxiliadora idônea de Adão lá em Gênesis 2:18, muito se faz confusão com esse termo, porque hoje a gente considera esse termo um termo menor. Eu mesmo já trabalhei de auxiliar de campo quando eu estava saindo da faculdade de biologia. Eu não fui o biólogo, eu estava ajudando o biólogo como auxiliar dele. Eu ganhava muito menos do que ele. Só que o auxiliador da Bíblia não é assim. Então a gente começa a pensar nessa palavra e diminui esse adjetivo que é tão importante, porque o próprio Deus é chamado assim. Bem-aventurado aquele que o Deus de Jacó por seu auxílio, bem-aventurado. Ou seja, feliz, completo, realizado, completamente feliz aquele que o Deus de Jacó é o seu auxílio, o seu ajudador. E este auxílio, ele tem um significado de grande valor, esta palavra. É a ideia de complemento, ou seja, as tarefas elas não poderiam ser cumpridas. Adão não estava completo. Deus ajudava, auxiliava ao povo de Israel nas suas batalhas. Lá no Salmo 118, diz, por exemplo, em outros também, é um termo que denota força. Ora, sem as batalhas, ou sem Deus nas batalhas, como é que Israel ia ganhar de alguém, ia ganhar de algum exército? Então ele não era um mero auxiliador, mas era inclusive a causa da vitória, do triunfo. Até aqui também a mesma ideia é utilizada por Paulo, né? Dizendo que Deus o assistiu, lá em 2 Timóteo 4, 16 e 17, quando ele diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios que ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O apóstolo Paulo escreve aqui a sua última carta. Diz que todos os abandonavam, mas o Senhor o assistiu. E é interessante que, se o Senhor o abandona e todo mundo assiste a Paulo, não ia dar certo. Era melhor o Senhor o assistir, mesmo que todos os outros abandonassem a ele. O Senhor o assistiu, o auxiliou, e por isso ele estava ali firme, forte, ainda cumprindo a sua missão. Justamente aquele que não poderia abandonar a Paulo, não abandonou, que é o Senhor.
Então, bem-aventurado, feliz, seja alegre, porque o Senhor é aquele que é quem te assiste, é o teu ajudador. Amém? E glória a Deus por isso. E Ele faz os céus, a terra e o mar, em tudo neles há, como diz o versículo 6. E para sempre Ele mantém a sua fidelidade. Olha a grandeza do Senhor que está ali nos sustentando. Então, veja bem que o salmista está falando da grandeza e dos atributos de Deus. E há um claro contraste em relação ao poder humano. Enquanto que não é para confiar no poder humano, bem-aventurado o que confia no auxílio do Senhor. Porque este sim, enquanto que ele fala aqui do ser humano que volta ao pó, dos príncipes que no versículo 4, que sai o espírito e eles tornam um pó no mesmo dia, ele fala em contraste que o Senhor fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Então as ideias humanas inclusive mudam de opinião de vez ou outra, mas o Senhor ele permanece fiel para sempre. Ele compara com este que volta ao pó, com aquele que fez os céus, a terra e o mar. Qual deles você vai confiar mais? Qual deles é que vai guiar a sua vida, as suas ideias, vai guiar a sua postura? Qual deles você deve adorar? Né? Fica fácil quando a gente olha a comparação do salmista escolher, não é? No nosso dia a dia, muitas das vezes podemos até escolher errado. Versículos 7 a 9, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. A gente vê um Deus que liberta, que cuida. Ele é a justiça soberana, Deus é soberano e é justo. A gente viu que Deus ele é muito maior do que as autoridades humanas, é nele que a gente confia. A gente viu que Deus ele nos auxilia, ele é o nosso ajudador, e agora ele é soberano e justo, ele liberta, cuida e também frustra aqueles que fazem o mal. Por isso a importância dele, porque muito maior do que a dos príncipes, porque ele vai sim fazer a justiça real. Ele sim vem para libertar os oprimidos, libertar aqueles que estão encarcerados pelo pecado, pela idolatria, e o Senhor Jesus é aquele que é o libertador nosso e da humanidade. Amém? Ele vê a nossa situação, ele te vê que você está numa situação complicada, assim como ele viu lá Agar, que Agar fala para o Senhor, o Deus que me vê. Ele está vendo, e um dia ele vai vir com toda a sua justiça, colocando todas as coisas no lugar, e essa é a nossa esperança. E é muito interessante, porque aqui a gente vê que Deus reúne características quase que zeradas ou inexistentes das instituições de poder humano, onde Deus não está à frente. Ele reúne ética e poder. Ele tem muito poder e ele é muito justo. E geralmente, quando a gente vê o ser humano com muito poder, ele não tem ética, tem sempre alguma coisa ali por trás. Tem sempre algo errado, tem sempre uma opressão, tem sempre uma injustiça.
E o Senhor pega essas duas coisas que a natureza humana não deixa convergir, e Ele é os dois, Ele é ética e poder. Ele é poderoso, justo, fiel, Ele é amoroso, Ele é soberano. Características como soberania, que são superlativas, elas não deixam brecha para qualquer erro, perda de controle. Ele é soberano, Ele não perde controle de nada, nada assusta, nada o pega de surpresa. Não há nada humano que se pareça com tal coisa, com tal característica. Há muita superioridade no nosso Senhor. Assim também o próprio Jesus, lá em João 3, 16 até o 18, por exemplo, que fala o conhecido versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí logo depois ele também vai falar, aquele que não crê está condenado. Assim, Jesus, ele vem para libertar, ele vem para salvar, mas ele também vai vir como juiz. Ele já veio como esse libertador e vai vir como juiz, assim como a gente vê nesse salmo, ele gastando várias linhas para falar de abrir os olhos do cego, libertar os encarcerados, levantar os abatidos, e aí ele vai, no final ele fala, vai transtornar o caminho dos ímpios. Em qual desses dois a gente se encaixa? Você já entregou a sua vida a Jesus como o único e suficiente Salvador? Você fez um compromisso de fé? Fé e compromisso estão juntos, não fé sem compromisso. Na Bíblia não existe, pode existir aqui no mundo, mas na Bíblia não tem. Porque aqui ele faz o duplo papel de libertar e reprimir. E este salmo também mostra essa mesma essência que o Senhor tem em Jesus Cristo, fazendo essa mesma coisa. Ele fará também a justiça ao pecador. Agora o convite final, o último versículo, que diz assim: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Então nós vimos, recapitulando, o louvor inicial, onde ele faz ali um voto, um compromisso durante toda a sua vida. Depois ele faz esse compromisso dizendo que é o Deus dele, o Deus pessoal, que também deve ser o nosso. E ele começa a descrever o Senhor, os motivos pelo qual ele louva. E ele é muito mais elevado que as autoridades humanas. Ele é o ajudador, o auxiliador. Ele é a justiça soberana. Ele tem poder e tem ética no mesmo ser. Ele é o libertador e o juiz, para no final ele sair do louva a minha alma para o louva Sião. Agora ele convoca o povo, agora ele vai para fora. Primeiro ele olha o que Deus fez na vida dele, olha quem é o Senhor, e agora é hora de falar para quem está de fora, ou dentro de Sião mesmo, ou dentro da igreja, quem é esse Deus. O louvor ele termina em comunidade. Ele começa, louva a minha alma, como louvor individual, e termina, o Senhor reina para sempre, ó teu Deus, ó Sião. Ele reina de geração em geração. O salmista usa então desses argumentos que a gente viu para dizer que Deus é bom. E aí é hora de convidar a Sião a louvar. Agora ele é o Deus de Sião. E o salmista sabe que ele reinará para sempre, ele é confortado por isso. Assim como você e eu devemos ver quem é esse Deus para falar com outras pessoas.
A gente, no evangelismo, a gente diz quem é Deus, fala do Senhor. Se a gente quer que alguém se renda ao Senhor, a gente vai dizer por que a gente serve esse Deus. Por que esse Deus é bom? É mais ou menos isso, a linha que o salmista vai seguindo. Olha, Deus é assim, assim, grande, justo, poderoso. Ele é muito maior do que confiar em qualquer outra coisa de homem. Por isso eu tenho um compromisso com Ele. E aí é a hora de passar. Esse é o momento que nós saímos em missão. Não dá para falar de algo que você não sabe falar que é bom, por que é bom. Aí o salmista fala, por que Deus é bom? Não dá para falar de algo que talvez você não experimentou. Não dá para falar de algo que não tem convicção, que você não tenha convicção. Ou não sabe explicar por que Ele é bom. O salmista diz exatamente quem é Deus e chama agora o Deus de Sião, Sião para louvar. O convite, além de tudo, é eterno. Ele reinará de geração em geração, aleluia. Quando a gente está compartilhando a palavra para o outro, a gente não está fazendo só um convite para o agora, para que a pessoa encontre um sentido na vida, encontre alegria em Cristo, mas a gente está fazendo um convite para a eternidade, para a alma dessa pessoa ir à eternidade. O convite, ele é eterno. Inclusive, o fato dele ser eterno, essa bem-aventurança ser eterna, é que faz com que a gente, hoje, nesta vida, tenha esperança. Por isso, é que temos esperança, alegria e paz, porque esse convite é eterno. Você tem, então, vivido esse louvor, como o salmista fez, aquele voto? Você fez esse voto perpétuo, de sair da igreja e continuar a louvar ao Senhor, não só cantando, mas com a nossa vida? Você entende que o louvor, você tem a sua experiência com Deus, você fez seu compromisso, mas precisa entender quem é Ele, o que Ele faz, porque Ele é grande, para repassar para quem precisa do Senhor também. E todos precisamos repassar esta mensagem. Ele tem sido a sua esperança. Ele é o teu Deus pessoal. Jesus é o nosso Senhor pessoal. E Ele reinará de geração em geração, em Sião e no mundo inteiro. E agora a gente faz esse compromisso de louvor, começando com a gente, olhando para a gente, enxergando quem é Deus, para que no final a gente transborde, repasse isso. Porque se eu acho algo muito bom, eu vou querer falar para essa pessoa. Algo que eu goste muito, que eu sou apaixonado, eu vou querer explicar para outra pessoa. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma noite, por o Senhor ter inspirado este salmo também, Deus. Fala aos nossos corações, para que a gente faça um compromisso verdadeiro com louvor, de louvor ao Senhor. Senhor, também venha nos lembrar de todos esses atributos maravilhosos, que nem estão todos aqui, para que faça diferença na nossa vida. E que a gente possa convidar todos ao redor para desfrutar dessa vida com o Senhor Jesus também. No nome de Jesus, nos ajuda, perdoa nossos pecados, nos faz mais próximos do Senhor. Amém. Amém.